Quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos que nos acompanham a cada dia no estudo da Palavra de Deus. Saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a cada um de vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Aqueles que nos ouvem e que ainda não se inscreveram, inscrevam-se, dê ali o seu curtir e também compartilhe com outras pessoas para que juntos nós possamos ir divulgando a Palavra de Deus. Nós queremos também agradecer aqueles que nos ouvem nas rádios Viva FM e Rádio AG7 Life. Que Deus esteja abençoando a cada um dos nossos amigos, onde quer que se encontrem. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido até este momento. Pedimos-te a Deus o perdão dos nossos pecados e a unção do Teu Espírito Santo para podermos entender a Tua palavra, que Tu possas falar pelo nosso intermédio, que compreendamos a Tua vontade e estejamos dispostos a colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos também que abençoes e fortaleça a fé de cada um dos nossos amigos e irmãos, especialmente aqueles que nos pedem orações. São muitos os problemas que cada um de nós enfrentamos, mas sabemos, ó Deus, que Tu nos conheces e que Tu tens a solução para cada problema. Ajuda-nos, pois, a mantermos a nossa confiança em Ti, que nós não venhamos a desfalecer em nossa fé, mas que possamos prosseguir rumo ao alvo que é estarmos um dia contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Ontem estudamos como Deus, através do Espírito Santo, convenceu Pedro a ir até a casa de Cornélio e ali apresentar a Jesus como o Messias prometido. Cornélio, que já vinha sendo preparado pelo Espírito Santo, aceitou o Evangelho e todos, juntamente com sua família, foram batizados com o Espírito Santo. Nós dissemos ontem que Cornélio ele era temente a Deus e nós explicamos, eu vou falar rapidamente outra vez, que temente a Deus era aquelas pessoas que não eram judeus e que admiravam a fé dos judeus, admiravam o Deus dos judeus, eles até iam aos cultos, às cerimônias realizadas pelos judeus, mas eles não se converteram ao judaísmo, eles somente criam em Deus, eram tementes a Deus. Portanto, o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dessas pessoas, e é tanto que quando Cornélio teve a visão, e o anjo disse para enviar 2 homens até a casa de Judas, lá em Jope, onde o Pedro estava, na casa de Judas, não, do Simão, curtidor. E então, quando Pedro estava descansando, ele teve a visão daquele lençol cheio de todos os tipos de animais, e a voz dizia, mata e come, e ele dizia, não, eu nunca comi nada comum ou imundo. E quando Pedro então despertou da sua visão, 2 homens estavam ali abaixo chamando, na casa onde Pedro estava. E então o Espírito disse a Pedro, desce, que tem 2 homens aí querendo falar contigo, e você vai com eles, não duvide de nada, porque eu estou contigo. Então, este fato da conversão de Cornélio chegou aos ouvidos dos líderes da igreja em Jerusalém, e Pedro foi chamado para explicar o que estava acontecendo, porque os judeus não se misturavam com os gentios. Então nós vamos ler Atos capítulo 11, versos 4 a 18. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo
também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, que era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então nós vemos aqui que não se tratava de comida, não se tratava de dieta, tratava-se dos gentios, a questão daqueles animais impuros, animais imundos dentro do lençol, e Deus disse: não considere comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. E na mesma hora então apareceram estes homens chamando Pedro, e o Espírito disse: vai com eles, porque eu estou contigo, e não duvides. Então aqui em Atos 11, 19 a 24, nos diz aqui a palavra de Deus: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos e que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui nós vemos que a conversão dos gentios continuou acontecendo. Os judeus que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição após a morte de Estevão, eles fugiram para vários lugares fora de Jerusalém, fora da Judéia, e então as pessoas iam ouvindo o evangelho e se convertendo. E isso chegou aos ouvidos lá em Jerusalém, e foi enviado Barnabé, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, até Antioquia para ver o que estava acontecendo. E este fato anterior que eu falei, que ocorreu com Cornélio e sua família, isso não foi uma exceção, porque alguns líderes da igreja pensavam que essa experiência não seria mais repetida. Mas com a morte de Estevão e a dispersão dos cristãos por causa da perseguição, o evangelho então foi levado para Samaria, Fenícia, Chipre, Antioquia, e um número maior de gentios aceitaram Jesus como Salvador. O Espírito Santo estava guiando a igreja para que o evangelho pudesse ser propagado e levado até os confins da terra, como Jesus havia dito para os discípulos um pouco antes de subir para os céus. Nós vamos estar de volta amanhã, dando sequência a este estudo, e vamos ver então como foi resolvida essa questão agora lá dessa região aonde os gentios estavam se convertendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, então, dando sequência ao estudo, mas lembre-se: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.